Para a gente entender melhor essa reviravolta envolvendo um dos mais importantes atores da inteligência artificial, eu converso com o nosso comentarista de inovação, Marcelo Trípoli. Marcelo, boa noite, que bom que está com a gente hoje nesse assunto que é tão importante, né? Nem a inteligência artificial conseguiria prever uma demissão num dia, poucos dias depois, uma recontratação. A gente sabe o que está por trás disso. Disseram que teria sido uma questão de cautela. A OpenAI queria que o Sam Altman fosse mais cauteloso, mais cuidadoso no desenvolvimento do ChatGPT e ele queria mais pressa. Ele tem pressa para desenvolver isso, não se preocupando muito com essa questão de cautela. É isso realmente, Marcelo? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui na CNN. Olha, Márcio, só tem especulação nesse momento, né? Tá todo mundo especulando, ninguém sabe na real o que aconteceu na cabeça dos 4 board members que faziam parte do conselho de administração que demitiram o Sam e que parece a história dos Trapalhões, né? Quem é um pouco mais antigo sabe dos Trapalhões. Eu nunca vi uma coisa tão estapafúrdia numa empresa desse tamanho, nesse nível de governança, que nunca era esperado que isso fosse acontecer. E eu acho que o maior fato relevante aqui é a gente ver a liderança do Sam, a liderança dele, como foi incontestável. Ele tem o principal investidor da OpenAI, que é a Microsoft, o Satya Nadella, apoiando ele, tanto é que durante o final de semana, nessa confusão, o Satya Nadella contratou ele e teve aí quase todos os funcionários da empresa dizendo que queriam sair e queriam acompanhar ele para onde ele fosse. Então isso mostra que o Sam é a principal liderança hoje do Vale do Silício, do mundo da tecnologia, não só pelo conhecimento técnico dele, mas também pela questão de líder mesmo. Ele é um líder que tem ali o ecossistema na mão dele, tem as pessoas na mão dele. Sobre a pergunta que você fez de o que aconteceu, qual foi a motivação, a principal especulação é nesse ponto, que é o conselho, o board que foi agora dissolvido, não é mais o board da OpenAI, ele era uma fundação. E ele nasceu com o contexto lá atrás de uma no-profit para tentar regular e tentar criar uma inteligência artificial de uma forma um pouco mais segura, vamos dizer assim. Existem muitos rumores de que a inteligência artificial pode ter um efeito nocivo na sociedade, então essa fundação foi criada. E aí o Sam, como um visionário, um empreendedor do Vale do Silício, quer desenvolver e acelerar o desenvolvimento. E aí gerou um conflito conceitual. A questão é que o board, na verdade, não entendeu que a tecnologia não pode parar, ela tem que ser, obviamente, ser desenvolvida com responsabilidade, mas ela não pode parar, até porque a OpenAI não está sozinha nessa corrida. Você tem aí o Google, você tem aí os chineses, uma série de empresas que estão disputando. Então, não adiantava nada a OpenAI desacelerar, isso só ia prejudicar a própria companhia, a capacidade de inovação de uma ferramenta que está ajudando milhões de pessoas. São 100 milhões de usuários que estão usando hoje as ferramentas do OpenAI. Ou seja, o conceito estava totalmente errado e a prova disso foi que, num tempo recorde, nunca na história da indústria da tecnologia a gente viu uma demissão de um CEO e depois ele ser reconduzido ao cargo em menos de uma semana. Agora, o governo americano já editou lei, a União Europeia também está preocupada com isso. Te pergunto se governos, se autoridades conseguem regular, conseguem dar esse tom de cautela para esse tipo de avanço tecnológico. Na história da tecnologia, Márcio, a gente sempre vê a regulação indo atrás. A inovação vem primeiro, e aí depois você vê os órgãos reguladores tentando correr atrás. Sempre vai ter uma defasagem e é natural que seja assim, porque está todo mundo tentando entender a tecnologia. Eu acho importante, na verdade, que uma tecnologia que está afetando bilhões e que vai afetar bilhões de pessoas sofra algum tipo de regulação. O que não dá é para essa regulação vir antes, no momento que não está nem claro ainda, que nem que as regras do jogo estão claras. Então, as iniciativas do governo americano até agora e as iniciativas da União Europeia têm muito a ver com a questão de fonte de dados, que a tecnologia proteja os copywriters dos donos dos dados, né? A tecnologia não pode simplesmente sair chupando qualquer informação e não declarar qual é a fonte. Então, declarar a fonte dos dados que está sendo usado pela tecnologia de AI e garantir a proteção de direitos intelectuais estão sendo as principais fontes de discussão nesse momento. Mas, mesmo assim, é uma discussão inicial. A gente precisa de mais tempo. A tecnologia está muito rápida. O OpenAI, com o ChatGPT, foi a tecnologia que bateu o número de 100 milhões de usuários mais rápido da história da internet, da tecnologia. Então, o ciclo é muito curto e não deu tempo ainda. Não deu tempo dos educadores entenderem o impacto disso na sala de aula, não deu tempo das empresas entenderem o que pode e o que não pode. Está todo mundo aprendendo. E agora, a pior decisão que uma companhia pode tomar é
se a gente tem dúvida, se a gente não sabe exatamente como fazer e como controlar, vamos parar e vamos mandar embora a pessoa que está liderando tudo isso. E a prova disso é que isso acabou sendo votado, a decisão foi revogada. Eu entendo que você está falando sobre a questão da transparência, que a inteligência artificial, as inteligências artificiais têm que demonstrar de onde tiraram aquela informação. Perfeito. Mas isso também vale para a empresa. E quando a OpenAI demitiu Sam Altman, disse apenas que faltou sinceridade. Tá certo, talvez não quisesse expor um CEO demitido, mas simplesmente dizer isso, faltou sinceridade e não explicar exatamente o que foi, num ponto tão delicado que está sendo o desenvolvimento de uma inteligência artificial, eu acho que também teve um pecado aí, né, Marcelo? Teve. Na verdade, foi uma questão de todo o manual corporativo de governança de um conselho de administração não foi seguido, Márcio, nesse ponto. Tanto é que eram 4 conselheiros que tomaram essa decisão. Um deles, 24 horas depois, quis revogar a própria decisão que ele tomou. Então, você vê claramente que foi uma decisão que não era consensuada. Existe uma outra especulação que é discutido muito no Vale, que ficou sendo discutido durante todo o final de semana e até hoje, que é o fato de o Sam ficou uma pessoa muito famosa, né? Tem muita vaidade envolvida. Ele virou, na verdade, o principal nome do Vale do Silício no que diz que é a próxima onda da tecnologia, que é o AI. Então, obviamente, quando a pessoa ganha tanta visibilidade e começa a aparecer tanto, isso incomoda, né? Então, existe uma linha de raciocínio que é, além dessa questão conceitual, aí vamos dizer assim, de caminho da companhia, os conselheiros acharam que o Sam estava muito em exposição e quiseram cortar as asinhas dele numa decisão bem desastrosa. Por isso que eu fiz essa brincadeira aqui no começo da nossa conversa dos trapalhões. Esse é Marcelo Tripoli, comentarista da CNN de inovação, toda segunda-feira aqui no Prime Time com informações importantes sobre esse mundo tão interessante da tecnologia. Mas hoje, excepcionalmente, participou também da nossa edição para explicar um pouco mais o que estaria por trás dessa demite recontrata de Sam Altman. Obrigado, Marcelo, e boa noite. Boa noite, gente.